lendo Aimé Césaire, fiquei profundamente afetado com a ideia de erguer novos seres, porque, a rigor, o que implica uma espécie de ética responsiva, responsável das educadoras, dos educadores, é erguer seres, né? Não como uma tarefa arquitetônica, mas como uma tarefa da ordem de um roçado, de uma relação, né? E aí é importante a gente lembrar o seguinte: eu tenho sido uma das pessoas que, em diálogo, obviamente, com muita gente, tem defendido que a colonização não é um evento datado, né? O paradigma colonial ele não se encerra com a chamada independência, principalmente no caso da experiência brasileira, que tem um episódio de independência muito singular, onde se cria uma cena de independência onde o próprio príncipe regente é uma espécie de libertador. Então, por exemplo, o meu querido Fluminense, que está na final da Libertadores das Américas, participa, muito possivelmente, ou assim a gente deseja que ele seja campeão, de um evento que em todo o continente americano prisma as lutas de libertação. No caso da experiência de independência do Brasil, não há uma luta de libertação. As lutas de libertação, como é Palmares, como é Canudos, como é Caldeirão, como são as inúmeras organizações, atitudes, mobilizações que são rebaixadas ao status de revolta, elas são produzidas como esquecimento, né? E é tão contundente a face do carrego colonial que, não à toa, muito recentemente a gente trouxe o coração do imperador para celebrar o bicentenário, né? E a gente está falando que no bicentenário da independência, as margens do Brasil sempre estiveram praticando formas de batalha. E essas formas de batalha dizem fundamentalmente acerca da emergência da necessidade de fazer defesa à vida e à vida como um sentido comunitário, né? Mas é importante que a gente lembre o seguinte: a gente vive ainda nesse contínuo colonial. E, como um projeto de terror, como um projeto empresarial, não sou eu que estou dando esse nome, se a gente pega os grandes marqueteiros da colonização brasileira, que são o padre José de Anchieta, padre Antônio da Nóbrega, né? São pessoas que vão denominar esse evento de longa duração como uma ação empresarial, né? Então a gente está falando que há diferentes formas de ataque à vida. E aí tem um ponto que eu acho que é importante, que é comum a todo mundo que está aqui, que obviamente tem interesse na agenda educadora. É a gente lembrar que a educação está radicalizada na vida. A educação é um fundamento da vida e é um fundamento vivo. Então, quando a gente chama a atenção acerca do fenômeno educativo, né, e isso a gente pode prismar esse debate, seja pela via da filosofia da educação, da antropologia da educação, da psicologia, todos esses fundamentos que, de uma certa forma, organizam a ideia de formulação ou de análise crítica do fenômeno educativo, a gente vai ter como uma espécie de deságue a experiência viva, né? E quando eu estou falando da experiência viva, eu estou falando de sistemas complexos onde a vida se expressa, inclusive naqueles que não se performam, não se fazem performar a vida como humano. Então, o que mais tem nesse país, por exemplo, são comunidades que aprendem a partir da relação com aquilo que eu tenho chamado de mais que humanos, né? Estão transcendendo a condição de humanidade. Tendo isso como princípio, a gente retorna a uma ideia de que a educação ela está vinculada umbilicalmente com um paradigma ético,
que a gente poderia chamar assim: como eu respondo o outro com a minha própria vida? Como eu respondo ao sistema vivo, a essa casa planetária, com a minha própria vida, né? Me parece que nesse grande esquema empresarial, colonial, esquema de pirâmide, isso vai ganhar uma outra localização, porque a colonização, na sua face de intervenção militar, ela tem um primeiro lugar de ataque, que é a materialidade da existência. Então, essas grandes intervenções no território dito nativo, pindorâmico ou pré-colonial, como vocês queiram chamar, ela vai mirar ataque na corporeidade, seja dos humanos ou dos mais que humanos, né? Então a gente vai entender que esse arco de investimento colonial, ele vai produzir assassinato, né? Então não é equivocado falar que a colonização ela instaura genocídios, né? Sendo que a gente está falando, a gente está em diálogo com mundos que não têm a compreensão de vida alicerçada somente naquilo que a gente entende como a dimensão material das coisas.